e sejam novamente bem-vindos ao canal Cultura de Biociência. O meu nome é Felipe, atualmente sou um aluno de doutorado em Biotecnociência na Universidade Federal do ABC e hoje eu vou falar para vocês sobre o dogma central da biologia molecular, ou seja, a forma como o DNA é capaz de se replicar, a forma como o DNA é transcrito em RNA e a forma como esse RNA é traduzido para uma proteína. Abaixo do vídeo eu deixei na descrição os tópicos que serão abordados, então é possível pular para determinada parte do seu interesse. E antes de começarmos, eu gostaria de deixar alguns conceitos explicados. Em primeiro lugar, o funcionamento de uma célula. Todo o funcionamento da célula depende de proteínas que são produzidas por ela. Essas proteínas são produzidas a partir de um molde de RNA, e esse RNA, por sua vez, é produzido a partir do molde no DNA. O DNA pode ser dividido em genes. Um gene codifica a informação para uma proteína. Alguns genes podem codificar informações para mais de uma proteína, mas para simplificar neste vídeo, eu vou falar apenas de um gene e uma proteína. Agora, para começar o tópico do vídeo, falando sobre o código genético, que é toda a informação contida no interior da célula, no DNA desta célula. Essa informação no DNA é o que faz você, pelo menos biologicamente falando. E é uma informação escrita na mesma linguagem para todos os seres vivos conhecidos, o DNA. DNA é a sigla em inglês para ácido desoxirribonucleico. Ele é composto por duas fitas complementares de polionucleotídeos, que é uma sequência de nucleotídeos. Por sua vez, um nucleotídeo é composto por uma molécula de fosfato, que é um átomo de fósforo ligado a 4 de oxigênio, uma molécula de açúcar e uma base nitrogenada. No DNA, o açúcar que compõe o seu esqueleto é a desoxirribose, e daí que vem o nome ácido desoxirribonucleico. Todo nucleotídeo terá então esta composição, e o que varia entre eles será a base nitrogenada, sendo que existem 4 delas divididas em 2 grupos: as bases purinas, que são a adenina e a guanina, e as bases pirimidinas, que são a citosina e a timina. A forma mais convencional de representar estas bases é pela letra inicial de cada uma. Uma fita de DNA é formada com a ligação entre as moléculas de desoxirribose, o açúcar, com a região sem fosfato se ligando à região com fosfato da seguinte. Isso cria uma polarização, ou seja, um sentido na fita do DNA. O lado com fosfato é chamado de 5' e o lado sem fosfato é chamado de 3'. Isso vai ser importante no momento de falar sobre a expressão gênica mais para frente. Uma fita de DNA terá, na maioria dos casos, uma fita complementar, e elas serão ligadas entre si pelas bases nitrogenadas por ligações de pontes de hidrogênio, que são ligações fracas. As bases sempre formam ligações de adenina com timina e ligações de guanina com citosina, ou seja, as bases purinas sempre se ligam às bases pirimidinas. As fitas são chamadas de complementares por possuírem a mesma informação. Dessa forma, uma sequência composta pelos nucleotídeos AG-TC conterá a mesma informação do que uma sequência de TC-AG, sendo a sequência complementar. E quando as duas fitas estão ligadas, elas formam a famosa dupla hélice do DNA, que é a imagem mais comum difundida. Além do DNA, as células dos seres vivos também contêm RNA, que é a sigla em inglês para ácido ribonucleico. Uma fita de RNA possui uma estrutura similar à do DNA, com 2 diferenças fundamentais. A primeira é que o açúcar presente no RNA é a ribose, por isso o seu nome. A segunda diferença é que, ao invés da base timina, ela terá a base uracila.
que se liga à adenina. A principal função do DNA é a de conter toda a informação sobre a produção das proteínas necessárias para o funcionamento de um organismo, seja ele unicelular ou multicelular. É através do DNA que as características hereditárias são transmitidas de uma geração para a seguinte. A sequência completa do DNA, ou seja, a ordem que os nucleotídeos se organizam, é chamada de sequência ou código genético e serve como uma assinatura biológica para cada indivíduo. Por exemplo, a cor dos olhos de uma pessoa, que é determinada pela quantidade de melanina presente na íris. A melanina é uma proteína que é produzida pelas células na íris e também pelas células na pele e é responsável pela cor dos olhos, da pele e do cabelo de uma pessoa. Para uma célula produzir melanina, ela precisa ter em seu código genético as instruções para isso, escritas em uma sequência de nucleotídeos chamada de gene, portanto, o gene da melanina. E quando uma pessoa tem um filho, ela passa esse gene para a próxima geração. Por isso, duas pessoas com olhos azuis irão ter um filho de olhos azuis. Isso é a hereditariedade. As proteínas codificadas no DNA são responsáveis pelo funcionamento das células. Praticamente todo o trabalho desempenhado por uma célula é realizado pelas proteínas em seu interior, pelas proteínas presentes em sua membrana ou pelas proteínas liberadas para o exterior. Já o RNA pode desempenhar diferentes funções em uma célula. Para o assunto atual do vídeo, são relevantes as funções do RNA mensageiro, RNA ribossômico ou ribossomal e RNA transportador. Esses três tipos de RNA, em conjunto, desempenham uma importante função no interior celular e de executar as instruções contidas no DNA. Se o DNA fosse uma receita de bolo, o RNA seria o confeiteiro e a proteína seria o bolo. Nas células eucariotes, o DNA vai estar todo no interior do núcleo da célula, a não ser nos casos em que o núcleo se desfaz para a divisão. Já os pedaços de RNA estarão presentes tanto dentro quanto fora do núcleo, no citoplasma da célula. As células procarióticas, como as bactérias, não possuem núcleo e o DNA fica no próprio citoplasma. Com os conceitos do que são o DNA e o RNA explicados, podemos começar a explorar o dogma central da biologia molecular, assim chamado porque é a base de todo o entendimento de como funciona uma célula. Em primeiro lugar, vou falar da capacidade do DNA de se autorreplicar. Quando uma célula se divide, ela faz uma cópia do seu material genético, o DNA, e o divide igualmente entre as duas células filhas resultantes, no processo conhecido como mitose. Assim, uma única célula é capaz de dar origem a duas células contendo o mesmo material genético. Esse é o principal mecanismo pelo qual os organismos multicelulares, como os animais e plantas, crescem, aumentando a quantidade de células que os compõem para a formação de tecidos e órgãos. Também é o principal mecanismo para o reparo de lesões, onde as células saudáveis se dividem para repor as células danificadas. Um grande número de proteínas trabalha para realizar a replicação do DNA. Mas para não estender demais o vídeo, eu vou falar sobre algumas das principais. Apenas tenha em mente que praticamente toda proteína mencionada estará trabalhando em conjunto com uma série de outras que não serão nomeadas aqui neste vídeo. O primeiro passo da replicação é abrir a dupla fita de DNA. Esta é a função da proteína chamada de DNA helicase. Ela separa e afasta os pares de bases de DNA, formando forquilhas de replicação, que vão se distanciando conforme a DNA helicase vai abrindo mais da dupla fita. As forquilhas são os pontos onde a fita vai se abrindo e cada uma terá uma helicase agindo. Durante o processo de replicação, várias forquilhas irão se formar ao longo da dupla fita de DNA, de modo que a replicação como um todo estará ocorrendo em diferentes partes do DNA ao mesmo tempo, acelerando o processo. Quando um trecho de DNA está aberto, as duas fitas irão servir de molde para duas outras complementares. Essa é a função de uma outra proteína chamada de DNA polimerase. Ela sintetiza uma nova fita de DNA a partir de um molde, nucleotídeo por nucleotídeo. Onde ela encontra uma base A, ela vai ligar uma T,
e onde encontra uma C, ela vai ligar uma G, vice-versa e assim por diante. Uma curiosidade sobre a DNA polimerase é que ela só é capaz de sintetizar uma nova sequência no sentido 5' 3'. Isso faz com que uma das fitas molde será complementada de forma contínua e a outra de forma descontínua, conforme as forquilhas de replicação vão expondo mais das fitas molde. A fita descontínua é composta por vários pedaços denominados de fragmentos de Okazaki, em homenagem ao cientista que descobriu este fenômeno. Esses fragmentos são posteriormente ligados entre si por uma proteína chamada DNA ligase para formar uma fita contínua. Além de sintetizar uma nova cadeia de DNA, a DNA polimerase possui outra função muito importante, que é a de verificar e corrigir os erros. A polimerase verifica antes e depois da ligação de um novo nucleotídeo na cadeia se ele é o par correto para o nucleotídeo na cadeia molde. Se ela detecta um nucleotídeo incorreto antes da ligação, ela impede que ele se liga. E se for detectado o erro depois da ligação, a polimerase remove e tenta novamente. Só depois dessas verificações que a polimerase passa para o próximo par. Com isso, a polimerase comete, em média, um erro a cada 10 elevado à sétima potência, ou seja, a cada 10 milhões de pareamentos de bases. Essa ação de autocorreção da DNA polimerase é de extrema importância para a manutenção da vida, pois cada erro tem o potencial de ser transmitido para as células filhas em efeito cumulativo, e uma célula que acumula muitos erros em seu código genético pode deixar de funcionar corretamente. Apenas para citar um exemplo, a doença de anemia falciforme é causada pela alteração em apenas um único nucleotídeo, e por ser uma característica recessiva, é manifestada em indivíduos que herdam o gene modificado de ambos os pais. Com isso, nucleotídeo por nucleotídeo, cada cadeia molde recebe uma cadeia complementar, e onde originalmente havia uma dupla hélice de DNA, agora existem duas duplas hélices contendo o mesmo código genético, e quando a célula se dividir, cada célula filha recebe uma cópia desse código. Isso conclui a etapa de autorreplicação do DNA no dogma central da biologia molecular. Agora, sobre a transcrição do DNA. É chamada de transcrição quando a informação contida no DNA é copiada na forma de RNA. Nesse caso, a informação continua escrita na forma de uma cadeia de nucleotídeos, porém na forma de RNA ao invés de DNA. O processo de transcrição do DNA em RNA é bastante similar ao que é visto na replicação do DNA. A região do DNA que codifica o gene sendo expresso tem a dupla hélice desfeita, expondo as duas cadeias de DNA. Uma das cadeias é usada como molde para a síntese do RNA mensageiro. Essa síntese é feita pela RNA polimerase, que vai sintetizar uma fita de RNA complementar à fita de DNA molde. Lembrando que no caso do DNA, a base A será complementada pela base U, já que não existe nucleotídeo T para RNA. Uma diferença, porém, na transcrição do DNA é que a fita de RNA não permanece ligada à fita de DNA. Conforme ela vai sendo sintetizada, ela vai se soltando e o produto final é uma fita simples de RNA. Um gene pode ser transcrito para múltiplas fitas de RNA ao mesmo tempo, e ao final, a dupla hélice de DNA volta a se fechar. A RNA polimerase, assim como a DNA polimerase, trabalha em um par de base por vez e sintetiza a fita de RNA no sentido 5', 3'. O RNA resultante de uma transcrição será consideravelmente menor do que a molécula de DNA que deu origem a ele, pois apenas uma região do DNA foi transcrita. Um único cromossomo humano pode conter 250 milhões de pares de base, enquanto que uma fita de RNA tende a ser menor do que alguns milhares de nucleotídeos. Diferente do DNA, o RNA permanece como uma fita simples e pode assumir diferentes conformações e realizar diferentes funções. Para o propósito deste vídeo, irei falar sobre o RNA mensageiro, RNA transportador e RNA ribossomal, todos eles produto da transcrição de DNA.
Esse é o princípio da transcrição do DNA para o RNA. Agora eu vou para a última parte do vídeo, que é a tradução do RNA para uma proteína. A tradução ocorre quando a informação contida no RNA é transformada em uma sequência de aminoácidos para formar uma proteína. Então, de forma geral, quando uma célula precisa expressar um certo gene, esse gene vai ser exposto no DNA para transcrição em um RNA mensageiro, conforme o processo explicado anteriormente. O RNA mensageiro é transportado para fora do núcleo celular. A síntese da proteína começa quando o RNA mensageiro é encontrado por um ribossomo, que, por sua vez, é formado por duas subunidades, uma grande e uma pequena, compostas por RNA ribossomal e proteínas. O último agente dessa operação é o RNA transportador, que é uma classe especial de RNA, assim como o RNA ribossomal. O RNA transportador irá transportar um aminoácido que será usado para formar a proteína. Proteínas são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, que são formadas por uma sequência de aminoácidos. Essa sequência determina a composição química da proteína, o seu formato final e a sua função. Mas como que a informação de um RNA mensageiro é convertida em uma proteína? No RNA mensageiro, a sequência de aminoácidos da proteína final é codificada em um códon, que são conjuntos de 3 nucleotídeos. Cada códon corresponde a um aminoácido. Existem 64 códons possíveis e 20 aminoácidos codificados, o que faz com que existam diferentes códons que codificam o mesmo aminoácido, e por isso é dito que existe redundância no código da tradução de RNA. A tradução começa quando as duas subunidades ribossomais se ligam à fita de RNA mensageiro e ocorre no sentido 5', 3'. Os RNAs transportadores apresentam um anticódon, que é a sequência complementar de um códon. Quando um ribossomo encontra o RNA transportador, que pareia com um códon, ele realiza a ligação do aminoácido sendo transportado para a proteína sendo sintetizada. E assim, códon a códon, a sequência de aminoácidos vai crescendo e o RNA mensageiro é traduzido para uma proteína. No final, o ribossomo se desliga do RNA mensageiro e a proteína está sintetizada. É comum que essa proteína ainda passe por outras etapas de processamento que irão ativá-la, mas a sua sequência de aminoácidos está completa. A mesma fita de RNA pode ser traduzida por diferentes ribossomos ao mesmo tempo. Após um tempo, esse RNA é degradado e caso a célula precise expressar mais do mesmo gene, terá que produzir mais RNAs mensageiros. Isso faz parte do controle de expressão. A célula pode produzir vários RNAs mensageiros que serão traduzidos, produzindo uma grande quantidade de proteínas codificadas. Ou pode produzir poucos RNAs mensageiros e expressar em baixa quantidade a proteína. Os processos comentados nesse vídeo são extremamente complexos, envolvendo uma grande variedade de sinais e etapas regulatórias e de proteínas que eu não mencionei aqui. Estes são alguns assuntos que não entraram no vídeo. Outras formas em que o RNA é encontrado e suas funções, processo de reparo do DNA realizado por várias proteínas continuamente, processamento do RNA mensageiro para transporte e tradução, processo de regulação da expressão gênica e como isso é usado para especialização ou diferenciação de células em organismos multicelulares, e o processamento das proteínas para poderem desempenhar suas funções. Estes são assuntos que ficarão para outros vídeos. Existem vários materiais que você pode usar para se aprofundar mais no assunto. Para este vídeo, eu utilizei principalmente o livro Biologia Celular Essencial, do autor Alberts, na 4ª edição. Vou deixar na descrição um link com mais informações sobre este livro. Tudo que eu tinha para falar por hoje, e se tem algum assunto que você gostaria que eu explorasse mais profundamente, pode deixar um comentário pedindo. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para poder acompanhar os próximos.
Obrigado pela atenção e agora eu vou deixar vocês com esse vídeo que eu fiz no microscópio de uma célula se dividindo. Tentem reparar no núcleo celular durante e após a divisão. Até a próxima vez!